Pessoal, essa questão vou tratar ela com um sorriso. Contaminação por mercúrio. Quem sabe disso melhor do que eu é Fernandinho, por exemplo, que é médico, né? Mas é uma questão que de química eu preciso saber alguma coisa. Pessoal, o mercúrio, ele é um dos elementos não essenciais no organismo humano. Ele é não essencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ausência dele não causa nenhuma anormalidade ao ser humano. Ele não é necessário para nenhuma parte do nosso corpo. Ou seja, ele é dispensável. No entanto, pessoal, o mercúrio é um metal tóxico. Mesmo estando presente no meio em pequena quantidade, ele pode evaporar. E como ele possui uma elevada pressão de vapor, é interessante, né? Ele é um metal líquido, ele evapora muito. Então, ele pode ser absorvido pelo organismo humano através de quem? Das vias respiratórias. Pessoal, o mercúrio e seus derivados, tá? Os sais que tem mercúrio, tá certo? São mais solúveis no sangue do que na água e se acumulam aonde? Se ele é solúvel no sangue, eles se acumulam nos tecidos e eles causam lesões graves. Essas lesões são principalmente encontradas nos rins, fígado, aparelho digestivo e aí o pior de tudo, pessoal, no sistema nervoso central. Então, os vapores de mercúrio podem acarretar fraqueza, fadiga, anorexia, perda de peso, perturbação gastrointestinal, a velha diarreia, né? E até reações psicóticas. A pessoa pode ter delírio, alucinação, até tendência suicida. Então, pessoal, ele é bastante perigoso à saúde. E lembre-se, o que é que acontece? Às vezes, na garimpagem, quando estão garimpando ouro de forma ilegal, se usa o mercúrio, porque ele prende ao ouro para poder fazer com que ele passe menos na hora da bateia. Só que depois tem que ser tirado. E como é que a turma tira? A turma aquece, o mercúrio evapora e o ouro fica. É nesse evaporar que ele dá problema. Então, ele é bastante perigoso à saúde humana. E veja bem, ele é capaz de ultrapassar as biomembranas, pessoal. E os seus íons, os íons do mercúrio, possuem afinidade por grupos de enxofre das proteínas. Então, ele pode também atuar como um potente desnaturador das proteínas. E as proteínas têm uma função catalítica. Por outro lado, a gente tem o arsênico. O arsênico, que é tão ligado, né, em filme e tal, ao envenenamento, ele é ingerido ou absorvido, ele se liga reversivelmente, de forma reversível, também a grupos com enxofre encontrados em muitos tecidos e nas proteínas também com função enzimática. Então, a exposição aguda produz o quê? Dilatação, aumento da permeabilidade da membrana, e aí você tem grandes problemas, pessoal. O gás arsênico inalado, Ave Maria, ele mata e ainda pode, quando não mata, produz anemia, produz câncer. É extremamente perigoso esse tipo de elemento no organismo humano. Por que eu estou falando disso tudo? Eu estou falando disso tudo porque a questão traz isso. Então vamos resolver a questão, que é uma questão bem mais teórica, tá? Então eu preciso fazer esse primeiro papo aí para vocês entenderem. Vê, pessoal, ele diz assim, ó, o timerosal e o roxarsone são compostos que apresentam toxicidade em sistemas biológicos, além de serem poluidores ambientais. Ele diz que o timerosal já foi utilizado como princípio ativo do mertiolate. Mertiolate passava na ferida, ardia que só a peste, a mãe soprava, né? E o roxarsone era empregado na engorda de frangos e porcos. Mas a sua utilização desses compostos para essas finalidades está proibida no Brasil. Será que ainda está? As estruturas químicas do timerosol e do roxarsone são, olha aí, ó, pessoal, um tem mercúrio e outro tem arsênio. Aí ele diz, os possíveis efeitos tóxicos e o impacto ambiental do timerosol, que tem mercúrio, e do roxarsone, dois, que tem o arsênio, estão associados à presença de que tipo de composto? Vê bem, mercúrio, tá? Que eu acabei de falar, né? E do arsênio, também, que eu acabei de falar bem muito sobre ele. Então, pessoal, na verdade, a resposta seria o quê? Mercúrio e
Arsênio, letra B. Uma questão bem interessante para a gente, né? É uma questão de química, mas com um viés bem biológico, né? Bem interessante nessa prova. Essa questão, pessoal, não é uma questão fácil, tá? Embora a resposta seja direta, ela não é uma das questões mais fáceis. Bem que o bom senso, né, você perceberia ali que tem mercúrio, tal, metal, então você, até pelo sentimento, você marcaria isso. Mas não é uma questão tão fácil, porque ela envolve é, o mecanismo de alguns elementos no corpo humano. Mas eu acho que você gostou, que é o mais importante. Certo, pessoal? Beijão e até a próxima.